Olá! Você já parou para pensar sobre o que realmente significa a palavra território? Parece simples, não é? Um pedaço de terra com fronteiras bem definidas. Mas e se eu te disser que a ideia de território é muito mais complexa, dinâmica e fascinante do que imaginamos? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada para desvendar os múltiplos significados e as profundas influências dos territórios em nossas vidas e no mundo. Vamos para a intro. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo André e sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia pelo IFPE Campus Recife. O território é um dos conceitos-chave dentro da geografia, e Milton Santos define o território como um lugar onde se realizam todas as nossas ações, paixões, poderes, forças e fraquezas, sendo ele um lugar onde a história do homem se realiza a partir das manifestações da sua existência. Ou seja, o território não é apenas um espaço físico, mas um palco da existência humana. Para Marcelo Lopes de Souza, um território é um espaço definido e delimitado por relações de poder. A chave para entendê-lo é identificar quem domina ou influencia, como essa dominação ocorre e como os limites desse poder são estabelecidos. Ou seja, o território não é apenas um espaço físico, mas um palco da existência humana. Para Marcelo Lopes de Souza, um território é um espaço definido e delimitado por relações de poder. A chave para entendê-lo é identificar quem domina ou influencia, como essa dominação ocorre e como os limites desse poder são estabelecidos. Podemos imaginar as fronteiras de um país entre os países, nos limites de um município, de um bairro, ou até mesmo no cercado de uma propriedade rural ou urbana. Todos são exemplos claros de territórios definidos por alguma forma de poder ou acordo. Rogério Heisberg, um importante geógrafo brasileiro, vai sintetizar bem o conceito de território em algumas vertentes, mostrando que é mais do que um simples local. Primeiro, temos o território político ou político-jurídico, onde as relações de poder do Estado se manifestam e delimitam espaços. É onde a nação exerce sua soberania. O Brasil, por exemplo, é o quinto maior país do mundo em área, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e o sétimo mais populoso, com mais de 203 milhões de habitantes. Em seguida, temos o território cultural ou simbólico-cultural, onde a apropriação e a valorização simbólica de um espaço é que são predominantes para o grupo. Um exemplo disso, em Recife, nós temos o Morro da Conceição, com suas festividades religiosas. Da mesma forma, as cidades de Recife e Olinda, que são espaços vivos de cultura. Os territórios indígenas, como os do povo Chucuru em Pernambuco, são representados por seu simbolismo e cultura, sendo um produto da apropriação e valorização de um grupo em relação ao seu espaço vivido. Temos também o território econômico, criado a partir da lógica do capital. Ele enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, onde o território é visto como fonte de recursos ou palco de embates entre classes sociais e na relação capital-trabalho. Vemos isso em grandes complexos industriais, como Suape em Pernambuco e Camaçari na Bahia, por exemplo. E não podemos esquecer da concepção naturalista do território, baseada nas relações sociedade e natureza, unidades de conservação como a Reserva Biológica da Pedra Talhada entre Alagoas e Pernambuco e a Reserva Biológica de Saltinho em Pernambuco são exemplos de territórios que são moldados pela interação humana com o meio físico e a necessidade de preservação da biodiversidade. O Brasil, por sinal, abriga mais de 20% do total de espécies da Terra e conta com mais de 2.800 unidades de conservação ambiental. Por fim, em plena era da informação e da tecnologia, surge o conceito de território de rede, um espaço interconectado por redes de transporte, energia, telefonia, televisão via satélite e, claro, a internet. Essas redes moldam a organização social e o fluxo das informações, bens e pessoas, tornando a geografia um estudo da organização do espaço como um produto social.
Como o território é um espaço de poder, ele também, invariavelmente, é um espaço de disputa e transformação. As fronteiras mudam, os povos se movem e os interesses podem colidir. A luta por território é muitas vezes a luta por direitos, por reconhecimento, por recursos e por identidade. Exemplos dessas disputas são evidentes na demarcação de territórios indígenas e os conflitos que surgem em torno deles. No Brasil, mesmo com um grande percentual de terras indígenas já regularizadas, as tensões persistem, especialmente com a expansão de atividades econômicas, como a mineração em suas proximidades. A territorialidade se manifesta até mesmo em atividades informais. Os flanelinhas, guardadores de carro, por exemplo, exercem um poder sobre um determinado território, mesmo sem reconhecimento formal, controlando, delimitando espaços através de suas interações. E em um contexto ainda mais sombrio, a gente pode observar as milícias que dominam os territórios do Rio de Janeiro, contribuindo para a violência e o caos através do medo. Isso demonstra como diferentes atores podem exercer controle sobre o espaço, nem sempre de forma legítima. Além disso, há também o território flexível ou móvel, como por exemplo a Praça do Diário, no Recife, que de dia é dominada pelo comércio e à noite pode se transformar em um espaço para outras atividades. E dentro desse território nós podemos entender melhor a dinâmica da territorialização, desterritorialização e reterritorialização. A desterritorialização ocorre quando um grupo abandona ou é impedido de exercer poder sobre um espaço, como em operações de despejo contra trabalhadores. A reterritorialização, por sua vez, é a construção de novos territórios, seja em áreas recém-desocupadas ou em novos locais. E essa tríade vai evidenciar a constante dinâmica na formação dos territórios. Compreender o conceito de território em seus diferentes aspectos nos permite ter uma visão mais crítica e aprofundada do mundo ao nosso redor. Ele nos ajuda a entender as divisões jurídico-políticas, as heranças históricas e o conteúdo econômico, financeiro, fiscal e normativo de um espaço. Nos ajuda a entender por que certas comunidades lutam para preservar suas terras, por que os conflitos por recursos naturais são tão intensos e como a globalização e as redes de informação redefinem constantemente nossos espaços. Mais do que nunca, precisamos reconhecer que a forma como nos relacionamos com o território molda o nosso futuro, seja em um nível global, nacional, regional, como o Nordeste, ou mesmo dentro das nossas próprias comunidades. A maneira como ocupamos, usamos e protegemos o território tem um impacto direto em nossas vidas e nas gerações futuras. O território, portanto, não é apenas um mapa ou uma linha no chão. É um campo de forças, um palco de histórias e um exemplo da nossa própria existência. Um produto da vida social que a geografia se dedica a estudar. Que essa reflexão nos inspire a olhar para o mundo com mais atenção, a questionar as fronteiras visíveis e invisíveis e valorizar os espaços que nos definem. Para aprofundarmos nossa compreensão sobre o território, é fundamental nos apoiarmos em alguns dos principais pensadores da geografia: Milton Santos, Marcelo Lopes de Souza, Rogério Herzberg. Essas diferentes lentes teóricas nos permitem compreender a riqueza e a profundidade do conceito de território, um elemento central na vida social e geográfica. O senhor acha que esses países que hoje usufruem quase na plenitude, pelo menos através das suas camadas dirigentes, eles vão se conformar com reações de alguns países que vão tentar mudar o sentido das coisas que provavelmente na visão deles ainda nem se consolidaram em termos de globalização? Por que eu tenho que acreditar que a história vai ser sempre feita por eles? Nada prova que eles é que vão continuar fazendo história. Não vão. Nem a Europa tem força para produzir a história nos próximos decênios, nem os Estados Unidos. A história vai ser feita por nós. Nós do Sul. Quer dizer, nós os países pobres. Esses é que farão a história. É impossível ensinar aos europeus a ideia de
futuro. E não é uma ideia que ele seja realmente nem familiar nem agradável. E aos americanos também é impossível, porque os fundamentalismos americanos são um obstáculo. O fundamentalismo das classes dirigentes, né, e das camadas dirigentes. Há uma incompatibilidade com essa ideia de futuro. Bom, espero que tenham gostado. Por hoje é só. Até a próxima aula, galera. Vejo vocês na semana que vem.